Fala pessoal, beleza? Então significa que você está com uma baita máquina nas suas mãos e você estava pensando em virtualizar alguns servidores do seu ambiente? Se isso está acontecendo com você, você está no lugar certo, porque nesse vídeo a gente vai aprender a instalar e configurar um Hyper-V Server da Microsoft. É um sistema operacional só para virtualização, tá? Diferente de um standard que você habilita a função de Hyper-V. Beleza? O vídeo é um pouquinho longo, mas vai valer muito a pena para você que está precisando disso. Eu queria falar 3 pontos antes da gente começar. A maioria dos servidores já suportam isso, tá? Mas eu queria que você soubesse também, que é sempre interessante. O primeiro deles é que o seu servidor precisa ser 64 bits. A maioria dos servidores já tem essa tecnologia. O segundo é que o seu processador precisa suportar virtualização assistida por hardware, aquele Intel VT de Virtualization Technology ou AMD-V de Virtualization. Tá? E você também precisa ter ali a prevenção de execução de dados disponível, que é aquele DEP, beleza? Isso é muito tranquilo. Eu, particularmente, já começo a instalar o Hyper-V. Se por algum motivo não funcionar, eu dou uma olhada no setup do meu servidor para ver se está desabilitado. É ali que você habilita. Beleza? Detalhe importante. Se você habilitar, desliga o servidor e liga de novo. Dificilmente vai funcionar só reiniciando. Mas já peguei situação que só reiniciando funciona. Mas por padrão, desliga o servidor e liga de novo. Beleza? Então é isso. Vamos nessa. Solta a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, é importante que você configure no seu servidor para que a inicialização seja pela mídia de instalação do seu Hyper-V, seja ela por um DVD ou por um pendrive, tudo bem? Com isso, a gente vai aqui pressionar um Enter para ele iniciar a mídia de instalação, carregar os arquivos. E já na primeira tela, a gente consegue selecionar o idioma da instalação, no meu caso só inglês, caso você esteja utilizando uma mídia português do Brasil, você consegue selecionar. O formato de data e moeda, estamos no Brasil, então vou colocar aqui português do Brasil, e o meu teclado ABNT2. Eu posso clicar em avançar. E na sequência, instalar agora. Na primeira janela, a gente aceita aqui os termos, as licenças. Clicamos em avançar. E ele traz o primeiro questionamento para a gente aqui. Qual é o tipo de instalação que você deseja? A gente está atualizando de uma versão já existente do Hyper-V ou é uma nova instalação? No nosso caso, é uma nova instalação. Selecionamos aqui a segunda opção. E ele já vai trazer aqui para a gente o disco que ele identificou. Existem 3 pontos que eu quero falar nessa parte. O primeiro ponto é, caso o seu disco esteja aparecendo como offline, ele até traz aqui uma opção, que o Hyper-V não pode ser instalado nesse drive. Já peguei poucas situações, mas já peguei, em que o disco está como offline, então você só clica aqui. E ele fala que para poder fazer essa instalação, ele vai alterar o disco para online. Então você clica em OK. Ele vai alterar aqui, vai colocar o disco como online. Sem isso a gente não consegue fazer a instalação. Esse é o primeiro ponto. O segundo detalhe que eu quero passar para vocês é, caso vocês não identifiquem nenhum disco aqui, não se preocupem. Provavelmente a instalação do Hyper-V ou de qualquer outro sistema operacional, principalmente do servidor, não deve ter encontrado o driver da sua controladora. Geralmente isso acontece quando tem controladora. Então o que você precisa fazer? Vai lá no site da controladora, baixa o driver para a versão do sistema operacional que você está instalando, carrega o driver por aqui, e ele vai, se você estiver utilizando o driver correto, se você baixou, se fez o download do driver correto, você vai já começar a visualizar o disco, tá bom? Então não adianta ficar ali perdendo tempo, achando que é a mídia de instalação ou que o servidor está com algum problema, é só uma questão de driver mesmo, tudo bem? E um terceiro e último ponto é que eu, particularmente, costumo separar a instalação do sistema operacional apenas para os C2 pontos. Então, o meu C2 pontos é reservado para sistema operacional e aplicativos que o sistema operacional utiliza. Então, eu vou criar aqui uma partição C2 pontos, eu não vou criar as outras, não vou criar D, não vou criar E, não vou criar nada, porque se você faz isso, às vezes a instalação pode jogar algumas informações da instalação
nessas outras partições. Você pode ter alguns problemas mais para frente, na hora que você vai fazer alguma manutenção nas partições, ou vai tentar formatar, vai tentar configurar, você pode ter problema. Então, eu recomendo que qualquer instalação do Windows, você, principalmente de servidor, você crie nesse momento apenas o C2 pontos, tudo bem? Então, eu vou criar aqui uma partição de C2 pontos. Para Hyper-V, apenas para Hyper-V, eu costumo colocar 50 GB. Só que pode ver aqui que a instalação pede em mega. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer 50, que é a quantidade que eu quero, vezes 1024, porque 1024 mega é 1 GB, a gente sabe, né? E, quer ver, vamos simular isso aqui, ó. 50 GB vezes 1024 dá 51.200. Eu vou colocar aqui e vocês vão notar que o Windows informa que ele precisa, para o sistema funcionar corretamente, ele precisa separar algumas partições adicionais ali para ele poder funcionar bem. Clique em OK e vamos dar uma olhadinha aqui para vocês visualizarem melhor. Então ele cria algumas partições, 450 MB, 100 MB, 16 MB. Então o que eu costumo fazer? Mas isso é uma coisa minha, tá, gente? Eu costumo criar ali 50 vezes 1024 mais a quantidade que ele reserva para que o meu C2 pontos fique com 50 GB bonitinho, tudo bem? Então vamos fazer isso aqui agora para vocês poderem visualizar. Tranquilo? Então pode ver que ele criou as partições que ele precisa, que o Windows precisa, e deixou a partição que eu vou instalar, que é essa daqui, com 50 GB bonitinho, certinho ali para a gente poder usar, tudo bem? Não vou criar, como já disse, não vou criar a outra partição, e vou clicar em Next para poder iniciar a instalação do meu Hyper-V. Após esse processo, ele vai pedir para reiniciar, e a gente reinicia o nosso Windows. Ou aguarda o tempo ou clica em Restart Now. Então, maravilha. Ao fim do processo, ele vai informar a gente que precisa alterar a senha de administrador local. A gente clica aqui, dá um Enter no OK e definimos a nossa senha. Um ponto importante é, do New Password, ou da nova senha, para confirmar a senha, você dá um Tab, tudo bem? Às vezes a gente está acostumado a dar Enter, Enter ele não vai pular para o próximo ponto, tudo bem? Então assim, você digita ali a senha, dá um Tab e depois digita a senha novamente. Ok, a senha foi alterada. E ele já vai trazer aqui para a gente o processo de configuração do nosso Hyper-V, com as configurações cruas ainda, não tem nada definido, nada configurado. Então agora a gente vai começar a configurar essas opções no Hyper-V. Ah, tem um detalhe importante que eu quero passar para vocês. Caso a sua placa de rede não esteja com o cabo conectado ou não reconheça alguma coisa, alguma definição de rede, não reconheça a placa em si, pode ser que ele jogue na tela uma configuração, uma mensagem de alerta falando que não foi iniciado o adaptador de rede, tudo bem? Muitas vezes a gente instala o nosso Hyper-V sem o cabo de rede por algum motivo e aí ele não encontra. Então assim, você tem que conectar o cabo e para poder fazer o processo, né? Reinicia e ele não vai dar mais essa mensagem. Então vamos lá, vamos seguir a sequência aqui. No nosso ambiente nós não temos ainda um domínio, então eu vou manter aqui a opção 1, né, como grupo de trabalho ainda, não vou mexer. Caso você tivesse um domínio, você poderia já pressionar tecla 1 e dar Enter para poder definir o domínio, para poder configurar esse servidor no domínio. Logo na sequência ele até pergunta se você, antes de colocar no domínio, não quer mudar o nome da máquina, mas não é o nosso caso, tudo bem? Então eu vou deixar até o nome da máquina por último, porque é o único ponto fora colocar no domínio que ele pede para reiniciar a máquina, tudo bem?
A opção 3 seria caso a gente quisesse criar ali um administrador local, né? Criar uma conta e ele automaticamente vai adicionar num grupo de administradores. Então, vou colocar aqui um usuário Hyper-V, por exemplo. Vou colocar aqui bonitinho. Ele define uma senha. E aí ele já colocou, ele já criou o usuário que vai ser um administrador local do Hyper-V. É importante que você use isso para que você não fique utilizando ali o administrador o tempo todo. Tudo bem? Ou, em algumas situações, caso você esteja no domínio, você pode deixar realmente só a conta administrador e o resto você trabalha utilizando o domínio, não precisa criar essa conta local. Tudo bem? Isso aqui é opcional, né? Você tem aqui na sequência, mas é opcional, você pode criar ou não. Depende muito do ambiente. A opção 4, para que ele possa habilitar o gerenciamento remoto, por padrão, a gente visualiza aqui em cima que ele já vem habilitado, mas só para que vocês possam entender as opções. Aqui na opção 1, ele habilita o gerenciamento remoto, e na opção 3, ele configura o servidor para responder a ping. Você pode habilitar ou não. Ok? Eu costumo habilitar. Voltamos para o menu principal, teclando 4. Vamos para o próximo ponto, Windows Update, opção 5. Eu quero que meu Windows Update seja automático, que ele faça apenas o download ou que seja manual. Vou manter apenas download e eu escolho quando instalar. Eu particularmente costumo utilizar essa opção. Número 6, a gente tem aqui a opção para ele procurar por todas as atualizações ou somente as recomendadas. Ok? Para a gente não perder muito tempo, eu vou até fechar essa opção, mas você pode selecionar aqui, clicar, digitar A, e ele já vai buscar todos os updates disponíveis para poder atualizar o seu sistema operacional. Tudo bem? Voltando aqui, a gente tem o número 7, que ele vai habilitar o acesso remoto por terminal. Então eu vou habilitar ele aqui e colocar para ele permitir apenas clientes com nível de autenticação elevado. Então eu vou colocar aqui o número 1 e ele já habilitou para mim. Na sequência, eu vou para as configurações de rede, apertando o número 8 e dando Enter. Ele vai mostrar todas as placas de rede que eu tenho. Então vamos supor, se eu tivesse 4 placas de rede, ele mostra aqui no index, ele mostra o número da placa de rede. Então aqui qual que você vai usar? Vou usar a 1. Dá um Enter e vou definir aqui as configurações de rede para o meu ambiente, né? Reforçando que é sempre bom manter um IP fixo para servidores, tá? Nunca utilizar o DHCP, tudo bem? Então vamos lá, vou colocar o IP fixo aqui de acordo com o meu ambiente. Só um ponto, eu dei Enter, porque se eu der um Enter ele vai usar o padrão, tá? O default é 255.255.255.0. Se fosse alguma coisa diferente eu poderia digitar. Como eu vou manter o padrão, eu só dei um Enter, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Endereço IP configurado, e agora eu vou definir os meus DNS. Caso eu tenha. Caso eu não tenha, infelizmente, eu não coloco nada aqui por enquanto. Mas eu já vou antecipar uma configuração de DNS que eu vou fazer mais para frente. Ok, configuração da placa de rede efetuada. Aperto aqui o 4 para voltar para o menu principal. A opção 9, a gente apenas valida, né, se a data e a hora estão corretas. Tudo certo. Algumas pessoas costumam mudar aqui o tempo, né, Internet Time. Eu mantenho o padrão, eu particularmente mantenho o padrão. Mas tem gente que costuma ali, tem alguns profissionais que costumam colocar o servidor de hora, data e hora do Brasil. Eu costumo manter. A Microsoft melhorou muito dos últimos anos para cá. Então eu costumo manter e mantenho sincronizando com o servidor de internet. Tudo certo. Vamos para o próximo ponto. Telemetria. Telemetria nada mais é do que um processo que a Microsoft possui, né? Vou falar bem resumido, um processo que a Microsoft possui para que você possa, de tempos em tempos, né, para que o Windows possa, de tempos em tempos, enviar, né, fazer upload de informações estatísticas sobre o seu sistema operacional. Isso não é divulgado, você pode ficar tranquilo que
ninguém vai entrar em contato com você, não vai acontecer nada. É só para a Microsoft poder ali entender como é que está o seu sistema operacional, o seu servidor, enviar informações para eles, para que eles possam melhorar constantemente. Você pode colocar sim ou não, não tem problema. Vou manter aqui como não, mas você pode definir a telemetria, tudo bem? Sem problema nenhum, vou colocar aqui como não. E pronto, agora só falta para a gente configurar o nosso nome do servidor e caso você tenha domínio, a gente colocar, inserir esse servidor no domínio. Como no nosso caso a gente não tem ainda, vou só colocar aqui a opção 2 e mudar o nome do meu servidor. Como eu tinha dito anteriormente, ele pede para reiniciar, a gente reinicia. Entramos com a senha. E ele volta nessa nossa tela de configuração, já com o nome alterado, todas as opções definidas, só faltando realmente o domínio, ok? Então, é isso. Antes de finalizar, eu gostaria só de passar 2 pontos para vocês. O primeiro antes de liberar o seu sistema, o seu Hyper-V para produção, não esquece de instalar todas as atualizações, aqui na opção 6, tá? Então, seleciona aqui All e deixa ele procurar as atualizações e fazer a instalação delas, porque algumas delas exigem que você reinicie o Windows. Então imagina, você já está lá, já está colocando suas máquinas virtuais, já está criando tudo, e aí tem que reiniciar por causa de uma atualização. Então, faça esse processo. Faça o download, instale as atualizações, reinicie o servidor se precisar, busque novamente, porque às vezes uma atualização faz com que gere novas atualizações. Então faz esse processo, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente lembra lá no início que a gente configurou para o servidor iniciar pelo pendrive ou pelo DVD? Não esquece de tirar isso, tudo bem? Porque vamos supor que mais para frente você precise colocar um HD externo por algum motivo. E aí ele já vai estar com a configuração para iniciar pelo USB. Imagina uma reinicialização no final de semana e que de repente ele inicia pelo HD externo. Então é um problema para você. Então não esquece ali depois de voltar no setup para ele iniciar pela controladora, caso você tenha uma controladora, ou pelo HD. Beleza, pessoal? Então é isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal e divulga para os amigos, beleza? É muito bom para o crescimento do canal. Então é isso. Obrigado!